Olá, pessoas, eu sou Israel e sejam bem-vindos ao Story Clio. Gente, vocês estão vendo que aqui do meu lado estou com convidados maravilhosos. Tem aqui a Bia, o Kaique, dá pro pessoal. Oi, pessoal. Olá. Gente, deixa eu explicar pra vocês. A gente tá com um novo projeto aqui no canal, né, chamado Café com Ideias. Consiste no quê? Trazer convidados pra vocês e a gente vai estar gravando conteúdos semanalmente, com novas temáticas pra falar sobre livros. Lembrando que esse projeto, pessoal, não é só um projeto aqui do nosso canal, tá? Do Story Clio. Eu vou deixar aqui as redes sociais dos convidados, a minha pra vocês irem no Instagram também, e também da Livraria e Papelaria Ipuense, tá? Com o apoio do professor Antônio Vitorino. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, segue a gente nas redes sociais, comenta aqui embaixo que tipo de temáticas vocês gostariam de ver, sobre livros, vocês que são leitores, que eu tenho certeza que tá supimpa. Eu tenho aqui a Bia, tá? Para quem não sabe, gente, a Bia, além de leitora, ela é Miss, né? Miss Ipuense aqui da nossa cidade, maravilhosa, também é estudante, né? E a gente tem o Kaique, né? O Kaique também ama leitura, é um leitor assíduo, né? A gente trouxe ele aqui para falar, ele vai já falar aqui pra gente o que é que ele gosta, dar suas dicas e vai funcionar como uma roda de conversa, tá? Eu vou fazer algumas perguntas aqui para eles e a gente vai, ao mesmo tempo que falar da leitura, a gente também vai dando sugestões e dicas, certo, pessoal? Pronto, gente, vamos lá. Eu queria começar assim, eu queria que primeiro, né, vocês se apresentassem, né, falassem de onde vocês são e explicar um pouco qual a relação que vocês têm com a leitura. Vocês sempre leram desde criança ou não, assim? Começaram a ler depois, sabe? Me descobri, não gostava tanto. Falar como foi, se vocês sempre leram ou não. Eu nunca, quando eu era criança, eu nunca tinha o costume de ler. Eu sempre lia na escola, mas era mais por obrigação dos professores. Só comecei a descobrir que eu gostava de leitura já depois da pré-adolescência, ali por volta dos 15, 16 anos. Que eu comecei a ler por aplicativo no celular mesmo, Wattpad. Depois foi que eu fui descobrindo mais livros interessantes que eu gostava em biblioteca e hoje em dia eu tô aqui já. Ótimo. Também foi assim, viu, gente? Desde criança que eu não li, assim, né? Eu não nasci já com a biblioteca dentro de casa, não. Mas ao longo dos anos, eu fui, principalmente na escola, né? A gente vai descobrindo aí. E você, Caio, como é que é pra você essa relação com a leitura? Minha relação com a leitura, ela também já faz pouco tempo que eu leio. Mas quando eu era criança, eu li alguma coisinha ali, alguma coisinha acolá. Mas eu me aprofundei mesmo uns 3, 4 anos pra cá. Pronto, perfeito. Gente, ó, eu queria falar um negócio pra vocês. Por que é importante assim, já de início? Porque às vezes as pessoas têm no entendimento que o leitor é aquele que devora livros, né? Todo mundo tem esse entendimento. O leitor é o que devora livros, que lê de tudo. E na verdade não. Na verdade a leitura, ela é cotidiano, né? Ela é hábito. Por isso a importância da livraria. Eu já vou fazer o jabá. Tanto no Instagram lá do Story Clio, como aqui no YouTube. Você tem uma infinidade de gêneros, de autores, de temas e subtemas que você pode gerar interesse. Então, assim, eu sempre costumo, você está iniciando agora na leitura, vai para um quadrinho, vai para uma revista. Vocês, quando vocês iniciaram, assim, vocês têm lembrança de um livro que encantou, de um primeiro autor? Vocês leram assim, já foi para um livro de 300 páginas ou foi algo em quadrinhos? Não, o primeiro livro que eu li foi, eu esqueci o nome do autor, mas foi da Alice no País das Maravilhas, que eu comprei na Americanas, era um livro desta finura aqui, e aí eu comecei a ler e me encantei, aí depois eu fui começando a descobrir os livros de 300, 400 páginas. Eu amo tanto o livro como o filme, maravilhoso. E você, como é que foi, Kaique? Assim, você já começou como na leitura? Na biblioteca da minha escola tinha um livro chamado E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. E esse livro ele era em quadrinhos. E hoje em dia esse é um dos melhores livros que eu já li nesse tema de suspense, mistério. Aí eu olhei aquele livro, me senti interessado, mas não cheguei a ler completo, mas era em quadrinhos. Depois de um tempo eu procurei o livro e não era em quadrinhos e eu li completo. Pronto, a Agatha Christie, gente, ela é muito famosa no gênero do terror, né? Eu li um livro dela a primeira vez chamado A Noite das Bruxas. Eu não sei se vocês já viram. Aqui na livraria do Ipuense, a gente tem vários livros da Agatha, viu? Ela é uma escritora, assim, muito famosa e ela é muito conhecida pelo gênero do terror e do horror. Então ela tem Expresso do Oriente, Noite das Bruxas, que foram livros que eu já li, né? Inclusive na época da escola, que são maravilhosos. Eu tô lendo A Morte no Nilo agora.
É dela também, né? Ah, maravilhosa. E assim, já nessa pegada da leitura, eu queria que vocês falassem assim, como que é pra vocês a leitura no cotidiano de vocês? É algo assim, ah, eu leio mais por hobby, é prazer, ou eu leio por obrigação. Professor, a professora manda, ou é algo mais espontâneo? Vocês sentem que vocês leem com frequência? Tipo assim, eu leio muito direto, ou não, é de vez em quando? Eu não leio por obrigação, eu leio porque eu gosto mesmo. Se deixar, eu leio 24 horas por dia. Não é à toa que de vez em quando eu leio livros que me mandam por PDF, quando eu não consigo, tipo, ler na internet, porque ele é pago, eu leio por PDF e às vezes eu sumo. Tem gente que me manda no WhatsApp, minha filha, cadê você? Eu 3 horas lendo um livro. O pessoal acha que eu morri, mas não, gente, só estou lendo um livro. Então, eu faço mais porque eu gosto mesmo, é algo por hobby do meu cotidiano. Pronto, e aqui eu queria falar um gancho que é o seguinte, a Bia trouxe essa questão do livro, né, digital, PDF, que tem muitos leitores, são muito acostumados no papel, no físico, né? Mas tem uma galera jovem que já está acostumada, principalmente e-book, livros digitais, PDFs, né? Eu, particularmente, eu sinto uma certa dificuldade quando eu vou ler, assim, algo que não seja físico, né? Mas o Kaique, como é que é, assim, pra você, Kaique? Você acha que você lê, assim, esporadicamente ou não? Como que é na sua rotina? Eu não passo assim um dia todo lendo. Mas quando eu pego para ler um livro, dou uma olhada ali e leio até onde me convém. Eu não me sinto na obrigação de terminar o livro em 2, 3 dias, um dia. Se eu passar um mês lendo o livro, eu já sinto bem comigo mesmo. Já me sinto mais completo, digamos assim. Eu gosto de ler no cotidiano, uma página, duas, até o livro todo, nesse ritmo. Vocês, o que é que vocês acham, aqui é a opinião, tá? O que é que vocês acham desse tipo de leitura mais em PDF, né? Porque hoje, gente, o que é que a gente está debatendo aqui? A gente está debatendo a juventude e a leitura, né? A gente está observando se a juventude tem se distanciado mais ou se aproximado mais da leitura, né? E a gente vai pensar e refletir um pouco sobre isso. Vocês acham que em relação a textos ou livros, né, que sejam em PDF, vocês acham assim que é mais dificultoso ou não? Vocês acham que tiram mais a atenção? Ou para vocês é mais importante ler fisicamente? O que é que vocês acham sobre? Eu acho que um PDF, tipo um e-book, um livro online, nunca vai ser comparado com um livro real. Tipo, a sensação de você pegar, ler o livro, página por página, eu acho que isso dá uma sensação diferente para cada livro que você lê. Mas eu acho que se você se sente confortável lendo um e-book, um PDF ou lendo um livro pelo telefone, eu acho que o que importa é você estar lendo. Eu vejo necessário até os dois modos de leitura, porque eu prefiro o livro físico, mas eu também não digo que não leio o virtual. Porque pelo horário, assim, à noite, eu prefiro ler à noite o virtual. E o de dia é o físico. E o físico tem aquela coisa de pegar, você colocar na estante, ficar aquela coisinha linda. Eu vejo necessário os dois. Gente, vocês assim, vocês têm biblioteca em casa ou algum instante assim? Não, mas vem aí, o sonho de consumo de comprar. Tá vindo, a Bia já avisou que tá vindo. O Kaique tem? Eu tenho. Tem uma prateleirazinha, acabei de comprar mais. Vocês, então, olha só, gente, quando isso que o Kaique falou é muito importante, sobre a gente correr nas galerias, passar os dedos entre os livros, é uma experiência totalmente diferente. A gente não vai, assim, criticar quem lê no digital, né? Porque as pessoas mudam, é cultural também, quem tem mais praticidade, né? Quem gosta mais. Mas o físico, eu acho assim, que quando você lê no digital, a gente vive muito uma era de dispersão. Você se distrai muito fácil, né? Perde um pouco a magia, tipo, de você pegar o livro físico e ler, ter toda aquela história. Já no livro virtual, tipo, não dá tanta emoção assim. É mais limitado. Até porque, às vezes, você tá com um livro físico, você quer grifar, marcar, escrever, né? E tem até pesquisas que falam isso, né? A nossa cognição, ela funciona muito melhor no papel da escrita, né? E aí, por que eu perguntei se vocês têm livraria em casa? Porque, às vezes, não é uma realidade nossa, né? Eu tenho, vocês sabem que eu faço história, né?
faço faculdade de História, e tinha muitos colegas na faculdade, e professores também, que falavam assim, desde criança, meus pais tinham biblioteca em casa, ou então meus avós, eu ia na casa de um parente, herdei os livros dos meus pais, de um parente, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas. É por isso que eu queria falar sobre essa importância de haver uma livraria, né? Para vocês, como é que vocês observam o impacto e a importância de ter uma livraria, ou até mesmo uma biblioteca municipal, né, na cidade, assim? Eu acho que uma biblioteca aqui no Ipu, essa biblioteca, né, da Livraria Ipuense, foi uma das melhores coisas que eu já encontrei, porque até então a gente só tinha a biblioteca na estação. Porém, a biblioteca da estação, ao meu ver, lá tem muitos cordéis, tem muitos livros de autores ipuenses e nordestinos. Então, não era mais direcionado para essa parte, não era tão direcionado a livros de fantasia de outros autores. Aqui já tem mais essa quantidade de livros para quem se interessa para tipo, outros gêneros, como terror, romance, suspense de outros autores. Eu acho muito importante. É muito importante nesse quesito, porque uma criança entra numa biblioteca dessa, ela vê quadrinhos, vê mangá, se interessa pela arte. Porque se você for ser estimulado só na escola, uma limitação de uma biblioteca ali mal gerida pela prefeitura em si, não se interessa muito de ir, tem a limitação de ser só livros nacionais. Já uma biblioteca dessa estrutura já abrange mais a situação, já é algo mais completo. Uma livraria, né, seja biblioteca, é importante haver uma diversidade de temas, de autores, de livros. Por que isso, né, gente? Porque, assim, a gente tem uma livraria como essa, que aqui a gente está gravando no espaço da Livraria Ipuense, né? E, não é só livraria, tá, gente? Também é papelaria. Aqui a gente está falando do público jovem, para essa galera que principalmente está na escola, precisa de um material escolar, precisa de uma cola. Aqui nessa livraria tem tudo, né? A gente tem tudo aqui. Inclusive, isso aqui que a gente está falando sobre autores diversos. Por que isso é importante? Porque, às vezes, na escola, né? Ou bibliotecas municipais, a gente tem aquela coisa muito clássica, né? E autores que os jovens não se interessam tanto. Os jovens vão se interessar mais por HQs, mangás, né? Que aqui a gente também tem. Por ficção, por terror. E quando você lê algo que você gosta, você lê e nem percebe. Já é algo assim, né? E já nessa pegada, né, que a gente tá falando aqui dos jovens, assim, eu queria fazer uma outra pergunta, que é o seguinte: vocês acham que os jovens atualmente, né, na opinião de vocês, eles têm lido muito ou pouco? Vocês acham que os jovens, eles têm se distanciado da leitura? Por que vocês acham que tantas pessoas jovens não leem, assim? Porque, na opinião de vocês, por que as pessoas jovens estão cada vez mais se distanciando da leitura? Eu acho que a leitura, hoje em dia os jovens não estão lendo tantos livros por conta do celular. Na minha opinião, o celular tira muito um pouco o foco da leitura. Então, às vezes, as pessoas esquecem que ler um livro é bom também para a nossa cognição, para o nosso cérebro. E é por falta de costume também. Costume de ir na biblioteca, pegar um livro e ler. E aprender também um pouco com esse livro. Então, tipo, eu acho que os jovens hoje em dia não estão lendo tanto por conta disso. E você, Caio, o que você acha? Eu acho que hoje em dia, no mundo que nós vivemos, a tendência das coisas serem mesma hora, ser rápido, ser instantâneo, tem prejudicado um pouco a leitura, porque você pegar um livro, você vai demorar 300, 500 páginas, você vai demorar aquilo, e a tendência de, tipo TikTok, vídeos rápidos, coisas rápidas, instantâneo, tem prejudicado muito esse mundo. Porque uma pessoa não vai sentar numa mesa e ler um livro de 500 páginas, porque demora os acontecimentos, as pessoas não querem nem assistir nem filme, mas querem coisas curtas. É verdade, isso é verdade. E assim, já nessa perspectiva, né, dos jovens com as leituras, vocês conseguem argumentar que tipo de estratégia seria possível? Porque assim, aqui a gente concorda, de fato, que hoje em dia os jovens têm diminuído mais a frequência para ler, né? Eu que sou professor, gente, eu tenho essa realidade na escola. A gente sabe que tem diversos fatores. Tem a questão social, a gente acabou de falar das livrarias, das bibliotecas, né? Tem a questão de recortes, a gente pode fazer diversos recortes sociais aqui, a partir do porquê que os jovens são desmotivados a ler. A gente sabe que o contexto educacional no Brasil,
é algo assim muito complicado, né? Níveis escolares também. A gente tem alunos no ensino médio, né? A gente passa pelo ensino médio que não sabem ler, não é? E assim, isso é um fato que a gente tem. E assim, eu acho que estratégias, vocês apontaram um pouco aqui na fala de vocês, mas eu acho assim, mais estratégias para os jovens são as mídias digitais. Né? Eu acho que as mídias digitais é muito bom, porque assim, às vezes sai um filme ou uma série muito famosa, e aí todo mundo quer comentar. Né? Antigamente, eu vou falar pra vocês. Gente, o que antigamente era o hit? Era você ter um blog. Ah, você tem um blog, vai postar um blog, todo mundo quer comentar sobre o blog, ou então na televisão, aparecer na televisão. Hoje em dia, essa coisa do criador autônomo ganhou força. Então, assim, no TikTok a gente tem os famosos book talks, no YouTube a gente tem conteúdo. Eu acho que se aproxima mais a galera, sabe? Quem lê muito bem, tem um excelente repertório. Então, a minha opinião, acho que uma ótima estratégia para trazer os jovens para a leitura é as mídias digitais, a cada vez mais. Audiobook que o pessoal coloca no YouTube, escuta 3 horas livre, aí bota só um fone de ouvido e passa o dia todo escutando o livro. Pronto, a Bia já deu um exemplo aqui de audiobook. É uma estratégia maravilhosa. Você, Kaique, se você fosse elencar assim, uma estratégia, falar assim, eu acho que isso aqui traria mais a galera para ler, o que, é que você acha que atrai os jovens? Acho que a questão de ser mais viável o livro, né? A questão do livro ser mais viável. Porque um trabalhador que passa o dia no sol trabalhando, ganha um salário mínimo, R$ 30, R$ 50 para comprar um livro é meio inviável para o bolso dele. Essa questão ainda da ser retrógrado ainda, né? Essa questão de ele não poder comprar um livro físico, ter que recorrer à pirataria, aí prejudica o autor. Tem que ter muito estudo sobre isso para poder aproximar mais as pessoas e ela chegar numa biblioteca, olhar um livro e ver que não é muito caro. Aqui o Kaique levantou uma questão importante que eu concordo muito, que é o custo-benefício, gente. Às vezes as pessoas não acham que elas estão investindo na leitura. Elas acham que é um desperdício, né? Então por que ir numa livraria e pagar por um livro que custa R$ 50, né? O pessoal fala assim, meu Deus, eu vou pagar R$ 50 para ler, não é? Lembrando que bibliotecas, né, municipais, públicas, assim, você pode pedir emprestado também, que é maravilhoso. Pode também pegar o livro emprestado, devolver, tem um período para você ler, na escola isso é muito comum, mas isso que o Kaique trouxe é muito importante, porque principalmente a galera que é mais velha, desestimula um pouco os jovens, né? Aquela questão do exemplo, fala assim, eu não tive pais ou ninguém na minha família que lia, como que eles vão me apoiar? Porque às vezes a gente pensa assim, por que o livro é caro, né? A gente tem que valorizar muito o trabalho do autor, tem que ver valor e importância. É importante porque vai formar você como gente, como profissional. Na família de vocês, na vida de vocês, pode ser na escola, em casa, vocês tiveram influências para a leitura? Eu tive do meu pai. Quando ele era mais novo, ele era viciado em mangá, viciado em HQ. Só que hoje em dia ele não lê mais, ele meio que abandonou a leitura. Mas eu consegui resgatar ali um pouquinho do que ele lia e trouxe hoje em dia para minha realidade. Na minha casa, as pessoas, meu pai e minha mãe, são semi-analfabetos, então eles não tinham o hábito de ler. Só eu mesmo que vim com esse negócio de leitura, de comprar livro, isso. Mas eu nunca tive pessoas na minha casa lendo livro, lendo alguma coisa, não lê nem um pedaço de jornal. Essa é a realidade de muitos jovens. Às vezes a gente tem que ser o pontapé inicial, né? A gente fala assim, às vezes eu tenho que começar. Mas é bom porque, assim, posteriormente a vocês já vão ser influência, né? E assim, gente, o que consiste a nossa roda de conversa hoje é também para falar de livros. Eu queria que vocês que estão aí assistindo o vídeo colocassem nos comentários se vocês têm alguma sugestão. O que vocês acham sobre essa juventude em relação aos livros? Estão lendo pouco, estão lendo muito? E também dar dicas de livro, porque eu pedi para os nossos convidados trazerem aqui para a gente hoje sugestões de livros maravilhosos, livros que vocês encontram aqui na livraria e com preços acessíveis, viu? A gente tem preços maravilhosos, acessíveis. É só vocês irem lá no Instagram da Livraria Papelaria Ipuense, do Vitorino, do Story Clio, vai ter lá muito conteúdo para vocês. Eu pedi para eles trazerem aqui pra gente um livro predileto. Não totalmente predileto, mas um livro que vocês leram, vocês acharam muito bom. Assim, não, eu vou trazer esse livro aqui, o pessoal de casa vai gostar. E aí eu queria, assim, que vocês falassem agora qual foi o livro que vocês escolheram, por que esse livro é legal, falar um pouco do autor e da história. Primeiro a Bia, qual foi o livro que a Bia escolheu? Gente, o livro que eu escolhi é da autora Larissa Abreu, e é uma trilogia. Só que eu vou falar de um livro em específico que é Judas.
A história desse livro se passa, vou contar só um pouco por cima para não dar muito spoiler. Esse livro se passa na Itália e conta a história de uma menina de 19 anos que queria muito se tornar uma freira e era órfã. A mãe dela abandonou ela num convento e desse convento ela decidiu que queria aquilo para a vida dela. Do convento ela foi para um monastério para poder estudar e futuramente entrar numa catedral. Desse monastério ela conheceu um padre e ao decorrer dos capítulos ela e esse padre foram descobrindo que aquele monastério não era um lugar tão santo quanto ela achava que era. E também vai desenvolvendo a história dos dois, a história dela também, porque ela também tem uma história própria. E esse livro é bom porque ele tem muitos plots. Eu amo história com plot twist. E também vai desenvolvendo muito para os próximos livros também, que é Anticristo e Apocalipse. E no mais. Eu amei. Pronto, agora eu queria que o Kaique falasse do livro dele, qual livro que ele escolheu, por que ele acha que o pessoal de casa vai gostar, se esse livro é famoso, se não é, qual que é a história, qual foi o livro que o Kaique escolheu pra gente? Eu escolhi Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Ele é um dos livros mais famosos do Graciliano. E esse livro, ele cai muito em vestibular. É sempre bom dar uma olhada, ler. Ele não é aquela leitura morgada, aquela leitura lenta. Nossa Senhora, que palavra difícil, meu Deus, o que é isso? Não é isso. É uma escrita simplória, mas não simplória. Ele tem uma profundidade. Uma família se passa na seca, na grande seca do Nordeste. É uma família que anda de lá para cá. São andarilhos que tentam achar um pedaço de terra para morar alugado, trabalhar para o dono das terras para poder morar em algum lugar. São pessoas analfabetas e elas sofrem com a seca, sofrem com a falta de acessibilidade de tudo e sofrem também por causa de não terem acesso à educação nenhuma. Tem até críticas a respeito disso, citando os personagens como Seu Tomás da Boladeira, que ele é um homem estudado, isso e aquilo outro, e o nosso Fabiano tem aquela dor no peito de não saber se defender, não ter argumento, porque, segundo ele, não é letrado, não é um doutor. E é trágico, eu chorei por um trecho específico. Eu também, gente, já chorei, viu? Por um trecho específico, uma coisa que acontece, e é um grupo de retirantes, anda de lá para cá, eles vão para essa fazenda, a trama se desenvolve lá onde eles estão vivendo, e depois eles saem de novo. Pronto. Gente, lembrando que o livro que o Kaique escolheu, tá? Do Graciliano Ramos, a gente tem ele aqui na livraria também. Eu tô tampando aqui a Bia, né? Vou botar aqui um pouco na frente. A gente tem esse livro aqui na livraria. E o bom é que o exemplo de vocês são um pouco distintos, mas... Eu esqueci de falar. O livro que eu falei não tem aqui, mas eu fiz o pedido, porque aqui a livraria também aceita você fazer pedido. E logo mais ele chega. E ele é um romance. Ele é um romance misturado com um terror. E é muito bom, gente, vocês vão gostar demais. O bom é que o livro da Bia também traz uma perspectiva de desenvolvimento, né, da protagonista, de autobusca, né, por si. Isso é importante porque, ao passo que a gente tem um romance, né, mais centrado na trajetória da protagonista em aspectos, né, que a gente não vai dar spoilers aqui, e de um outro livro que já vai para uma realidade mais nordestina, né, uma realidade talvez mais próxima da gente, né, para assimilar os personagens, a história, o contexto. É muito importante. Um livro que cai no vestibular, não é importante não é só porque cai no vestibular, não, mas é importante porque, como eu falei aqui, a leitura ela tem um valor para nossa formação. E outra coisa muito importante, eu já quero pegar o gancho do livro aqui que vocês trouxeram, tá? Para falar da Livraria e Papelaria Ipuense. Gente, todos esses livros, tá, que a gente tá trazendo sugestões, eu vou ficar de olho nos comentários de vocês aqui para dizer se tem esse livro aqui ou não, tá? Se não tiver, pode fazer pedido como a Bia fez, pelo digital que vai chegar. Tô falando isso porque eu quero falar para vocês, gente, que a livraria tá com uma promoção, uma liquidação no mês de novembro, tá? Que vai do dia 16 ao dia 24. Vocês podem vir aqui, vocês vão encontrar livros de todos os gêneros, de todos os autores, promoções maravilhosas, inclusive de 30% de desconto até 70% de desconto. E olha que pode se prolongar ainda, tá? Então, assim, eu vou deixar aqui a rede social, o Instagram, vão lá dar uma olhada. Vocês podem vir aqui fisicamente, tá? Vai ter os livros aqui que a gente tá falando, que vocês estão falando nos comentários.
E quero aproveitar para falar do meu livro. Eu também trouxe um livro para falar, muito famoso, muito conhecido, que é esse aqui, O Diário de Anne Frank. Vocês já leram Anne Frank? Já li muito na escola. Ainda não li. Não leram ainda, mas vão ter a oportunidade ainda. Quem não leu, quem já conhece por cima. Gente, é muito famoso, a gente sabe que tem muito conteúdo sobre o nazismo, sobre o Holocausto, né? Tem filme, tem documentário, tem série, né? Tem livros sobre a Anne, sobre a família da Anne, reportagens, enfim, tem muita coisa. Esse livro em si, né? Vocês estão vendo a capa, né? Já todo inspirado assim na capa que realmente era o diário da Anne Frank. E ele funciona não só como uma história, né? Em que ela vai narrando ali sobre a família dela e tudo mais, mas funciona também como um documento histórico. É muito bom porque ele traz um pouco da realidade que as pessoas viviam naquele período, né? Para quem não sabe, a Anne era judia, né? Ela viveu por muito tempo ali no anexo secreto com a família dela, fugindo do período nazista na Alemanha, que a gente está falando de Segunda Guerra Mundial. E é um diário para a gente perceber a perspectiva da Anne sobre esse regime, né? Para a gente ver, em momentos a gente vai ficando muito assim emocionado, né? Tem trechos do diário dela que a gente vai ficando muito emocionado, e ela tem uma relação maravilhosa com a leitura, porque veja, um período tão horroroso como esse, ela encontra refúgio na leitura, e Anne era uma jovem, né, era uma moça assim, aspirante, né, a escritora, o sonho dela era ser escritora, e aqui a gente está falando justamente disso, a gente está falando sobre a relação dos jovens com a leitura, né, e eu acho assim que é uma ótima sugestão para quem nunca leu, não sei o que vocês estão fazendo da vida de vocês, mas vão ler porque é um livro assim, maravilhoso, assim como o livro que a Bia e o Kaique trouxe aqui pra vocês. Gente, é isso. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Primeira impressão, nosso primeiro episódio. Foi bom? Vocês gostaram? Eu gostei, mal, espero os próximos. Eu também gostei. Olha, outra coisa, mais uma vez, as nossas redes sociais estão aparecendo aqui pra vocês irem acessar. Vão lá ver o conteúdo da nossa Miss, viu, gente? A Bia tá aqui toda de intelectual, mas ela também tá no ramo da beleza, não tá, Bia? Tem a bonita, a parte bonita. E a parte bonita. O Kaique também, pra vocês seguirem ele lá em casa, já falar, Kaique, eu amei o livro, eu já li, quero mais sugestões, pode ir na rede social dele, nas minhas vão estar aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho de notificação. Esse é o nosso primeiro episódio, tá? Primeira mesa que a nossa roda de conversa, vão haver muito mais. E é isso, quero muito agradecer que vocês estão aqui, agradecer vocês que estão assistindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Vamos dar tchau pra todo mundo. Tchau!